Existem momentos na vida em que a pessoa se ajoelha, fecha os olhos e começa a falar com Deus com toda a sinceridade do coração. A oração sai cheia de esperança, cheia de fé, acreditando que o Senhor está ouvindo cada palavra. Mas depois de algum tempo, parece que nada acontece e o silêncio começa a tomar conta dos pensamentos. A pessoa continua orando, continua buscando, mas começa a sentir como se suas palavras não estivessem chegando a lugar nenhum. É como se as orações não passassem do teto da casa, como se ficassem presas no ar sem alcançar o céu. Esse sentimento pode trazer um peso grande para o coração, e então surgem pensamentos difíceis de controlar, perguntas que aparecem de forma silenciosa dentro da mente. Será que Deus está ouvindo? Será que Ele realmente está atento ao que estou vivendo neste momento? Quando passamos por esse tipo de situação, é natural sentir uma mistura de emoções. De um lado existe a fé, que diz que Deus está presente e que Ele se importa conosco. Mas do outro lado, existe a dor da espera, que faz o coração se sentir confuso e cansado. Muitas pessoas passam por isso em algum momento da vida, mesmo aquelas que sempre tiveram uma fé firme. Oram, pedem ajuda, entregam suas preocupações nas mãos de Deus, mas não conseguem perceber nenhuma resposta imediata. E quando o tempo começa a passar sem mudanças visíveis, a sensação de silêncio se torna ainda mais forte dentro da alma. Nesse momento, o coração pode começar a se sentir sozinho, como se estivesse caminhando em meio a uma grande incerteza. A pessoa continua buscando a Deus, mas a falta de resposta parece aumentar o peso da situação. É como se o céu estivesse em silêncio enquanto a alma continua clamando por ajuda. Essa experiência pode fazer alguém se perguntar se existe algo errado ou se Deus está distante. Mas antes de tirar qualquer conclusão sobre esse silêncio, existe algo importante que precisamos entender sobre esses momentos da vida espiritual. E é justamente sobre isso que vamos refletir no próximo passo dessa mensagem. Existem momentos em que o coração começa a sentir algo difícil de explicar. Se você sente que precisa viver isso na prática, preparei um devocional de 21 dias que pode te ajudar nesse processo. O link está no primeiro comentário. A pessoa continua acreditando em Deus, continua orando e buscando a presença dele. Mas mesmo assim surge uma sensação de distância. É como se Deus estivesse em silêncio enquanto a alma continua clamando por ajuda. Esse sentimento pode fazer alguém pensar que está sozinho na caminhada. A fé ainda existe, mas ao mesmo tempo o coração se pergunta por que as respostas parecem demorar tanto. Quando isso acontece, muitas pessoas começam a se sentir desanimadas, como se estivessem enfrentando suas lutas sem perceber a presença de Deus. O que muitos não sabem é que esse tipo de experiência é mais comum do que imaginamos. Ao longo da vida, até pessoas de grande fé já passaram por momentos em que sentiram que Deus estava distante. Isso não significa falta de amor por Deus, nem significa que a fé acabou. Na verdade, esses momentos fazem parte da jornada espiritual de muitas pessoas. O silêncio pode trazer dúvidas, questionamentos e até um certo cansaço emocional. Mesmo assim, o coração continua buscando uma resposta, continua esperando um sinal de que Deus está ouvindo. É justamente nesses momentos que a pessoa começa a olhar para dentro de si e tentar entender o que está acontecendo. Algumas perguntas aparecem na mente de forma insistente, tentando encontrar uma explicação para aquele silêncio. A pessoa pode se perguntar se fez algo errado ou se está faltando alguma coisa em sua fé. Esses pensamentos começam a surgir de maneira silenciosa, mas podem mexer profundamente com o coração. E quando essas dúvidas começam a aparecer, o próximo desafio é entender como lidar com esses questionamentos que surgem no meio do silêncio de Deus. Quando o silêncio parece se prolongar, o coração começa a ficar inquieto. A pessoa continua orando, continua esperando uma resposta, mas o tempo passa e nada parece mudar. Aos poucos, aquilo que era apenas uma espera começa a se transformar em preocupação dentro da mente. E então surgem pensamentos que ninguém gostaria de ter. Perguntas silenciosas aparecem no coração, tentando entender o motivo de tanta demora. Em alguns momentos,
A pessoa começa a se perguntar se Deus realmente está ouvindo aquilo que ela tem falado em oração. Com o passar do tempo, essas dúvidas podem se tornar ainda mais intensas. Algumas pessoas começam a pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Ou até mesmo, será que estou fazendo algo errado? Essas perguntas mexem profundamente com a fé, porque tocam justamente na confiança que temos em Deus. O coração quer acreditar, mas ao mesmo tempo luta para entender o que está acontecendo. Esse conflito interior pode gerar tristeza, insegurança e até um certo medo de que algo esteja fora do lugar. Mesmo assim, é importante lembrar que sentir dúvidas em momentos difíceis não significa que a fé desapareceu. Na verdade, muitas vezes essas perguntas surgem justamente porque a pessoa se importa com sua relação com Deus. O coração quer entender, quer encontrar sentido naquele momento de silêncio que parece não ter explicação. E é exatamente nesse ponto da caminhada que precisamos olhar para uma verdade muito importante sobre Deus e sobre a forma como Ele trabalha em nossas vidas. Existe uma verdade muito importante que precisamos lembrar quando estamos enfrentando momentos de silêncio espiritual. O silêncio de Deus nunca significa que Ele está ausente da nossa vida. Mesmo quando não ouvimos uma resposta imediata, isso não quer dizer que Deus deixou de cuidar de nós. Às vezes, o céu parece quieto, mas isso não significa que Deus está distante. Na realidade, Ele continua presente, observando cada detalhe da nossa caminhada. O problema é que muitas vezes esperamos respostas rápidas, enquanto Deus trabalha de maneiras que ainda não conseguimos perceber. Deus não depende do barulho das respostas para agir. Muitas vezes, Ele trabalha em silêncio, preparando situações, organizando caminhos e transformando coisas que ainda estão escondidas dos nossos olhos. Enquanto a pessoa pensa que nada está acontecendo, Deus pode estar cuidando de detalhes importantes que só serão entendidos mais tarde. Assim como uma semente cresce debaixo da terra antes de aparecer na superfície, muitas respostas também começam a nascer em silêncio. Quando entendemos isso, nossa forma de enxergar o silêncio começa a mudar. Em vez de imaginar que Deus está distante, começamos a perceber que Ele pode estar trabalhando de forma discreta, mas muito poderosa. Essa compreensão traz mais calma para o coração, porque nos lembra que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. E quando começamos a aceitar essa verdade, fica mais fácil compreender por que a espera faz parte da caminhada de fé de tantas pessoas na Bíblia. A Bíblia mostra que esperar em Deus faz parte da caminhada de fé de muitas pessoas. Ao longo das histórias bíblicas, encontramos homens e mulheres que também viveram momentos em que as respostas demoraram a chegar. Mesmo assim, eles continuaram confiando que Deus estava no controle de tudo. Essas histórias nos lembram que a espera não significa que Deus esqueceu de alguém. Muitas vezes o tempo de Deus é diferente do nosso, e Ele trabalha de maneiras que nem sempre entendemos no momento. Por isso, a palavra de Deus ensina que confiar durante a espera também é uma forma de fé. Existem exemplos muito marcantes na Bíblia de pessoas que precisaram esperar. Algumas promessas demoraram anos para se cumprir, e durante esse tempo, o coração dessas pessoas também enfrentou dúvidas e desafios. Mesmo assim, elas aprenderam que Deus sempre cumpre aquilo que promete, ainda que o caminho até a resposta seja mais longo do que imaginamos. Essas histórias mostram que a espera pode ser um tempo de preparação, crescimento e amadurecimento espiritual. Quando olhamos para esses exemplos, percebemos que não estamos sozinhos nessa experiência. Muitas pessoas que caminharam com Deus também passaram por períodos em que tudo parecia silencioso, mas foi justamente nesses momentos que a fé delas se fortaleceu e a confiança em Deus se tornou ainda maior. E quando começamos a entender essa verdade, percebemos que mesmo quando não vemos mudanças ao nosso redor, Deus pode estar trabalhando de maneiras que ainda não conseguimos enxergar. Existem momentos em que olhamos ao nosso redor e temos a impressão de que nada está mudando. A situação continua difícil, as respostas ainda não chegaram e o silêncio parece permanecer. Nessas horas, o coração pode pensar que Deus não está fazendo nada.
Mas a verdade é que muitas vezes Deus está trabalhando justamente quando não conseguimos enxergar. Enquanto tudo parece parado aos nossos olhos, Ele pode estar movimentando coisas que ainda estão fora do nosso alcance. Deus conhece cada detalhe da nossa história e sabe exatamente o momento certo de agir. Assim como um construtor prepara os alicerces antes de levantar uma casa, Deus também trabalha em áreas da nossa vida que ainda não conseguimos perceber. Às vezes, Ele está organizando circunstâncias, abrindo portas ou fechando caminhos que não seriam bons para nós. Em outras situações, Deus começa a transformar o nosso próprio coração, fortalecendo nossa fé e nos preparando para aquilo que ainda está por vir. Mesmo que essas mudanças aconteçam em silêncio, elas fazem parte de um processo importante que está sendo conduzido por Deus. Quando entendemos isso, nossa visão começa a mudar um pouco. Percebemos que o silêncio não significa que Deus está parado, mas que Ele pode estar trabalhando de uma forma mais profunda. Essa compreensão traz esperança para continuar caminhando, mesmo quando ainda não vemos resultados claros. E é justamente nesse ponto que surge um desafio muito importante para quem está passando por esse tempo de espera. Existe um momento muito delicado na caminhada de fé que acontece justamente durante a espera. Quando o silêncio parece longo demais, algumas pessoas começam a sentir vontade de desistir. O coração fica cansado de esperar e começa a acreditar que talvez nada vá mudar. Esse é um dos momentos mais difíceis para quem está passando por um período de silêncio espiritual. A fé ainda existe, mas a esperança começa a enfraquecer por causa da demora das respostas. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas acabam desistindo de continuar confiando em Deus. O grande perigo é que muitas vezes a desistência acontece justamente quando Deus já está preparando algo importante. Enquanto a pessoa pensa que nada está acontecendo, o Senhor pode estar organizando situações que logo irão se revelar. Mas quando o desânimo toma conta do coração, a pessoa deixa de perseverar e acaba perdendo a oportunidade de ver aquilo que Deus estava prestes a fazer. Por isso, a perseverança se torna uma parte essencial da caminhada de fé. Continuar confiando em Deus, mesmo quando não vemos resultados, exige coragem espiritual. É escolher acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Essa decisão fortalece o coração e mantém viva a esperança de que Deus continua no controle de todas as coisas. E quando aprendemos a permanecer firmes nesse processo, começamos a entender que existem atitudes práticas que podem nos ajudar a atravessar esses momentos de silêncio com mais fé. Quando Deus parece estar em silêncio, a primeira atitude que precisamos manter é continuar orando. Mesmo que as respostas ainda não tenham aparecido, a oração continua sendo uma forma de permanecer perto de Deus. Falar com Ele sobre aquilo que sentimos ajuda a aliviar o coração e fortalece a nossa fé. Orar não é apenas pedir respostas, mas também confiar que Deus está ouvindo cada palavra. Mesmo quando não percebemos imediatamente uma mudança, Deus continua atento às nossas orações. Esse hábito de buscar a presença de Deus mantém viva a conexão espiritual que precisamos para atravessar momentos difíceis. Outra atitude importante é lembrar das promessas que estão na palavra de Deus. A Bíblia está cheia de mensagens que nos lembram que Deus cuida dos seus filhos e nunca abandona aqueles que confiam nele. Quando a mente começa a ficar cheia de dúvidas, lembrar dessas promessas ajuda a renovar a esperança. É como trazer luz para um momento em que tudo parecia escuro. Essas palavras fortalecem o coração e ajudam a continuar caminhando com fé. Também é muito importante não permitir que o desânimo domine o coração. Os momentos de silêncio podem tentar enfraquecer nossa esperança, mas precisamos escolher confiar em Deus mesmo assim. A fé muitas vezes cresce justamente nas fases em que tudo parece incerto. É nesses períodos que aprendemos a depender mais da presença de Deus. E quando conseguimos atravessar esse tempo com perseverança, muitas vezes chegamos a um momento em que começamos a entender o propósito de toda essa espera. Com o passar do tempo, muitas pessoas começam a olhar para trás e perceber algo que antes não conseguiam entender.
Aquele período de silêncio, que parecia tão difícil, na verdade estava ensinando algo importante para o coração. O que antes parecia apenas espera, começa a revelar um propósito maior. Talvez essa mensagem esteja sendo a resposta que você pediu a Deus. E se você realmente deseja restaurar sua vida espiritual, eu organizei uma jornada de 21 dias para caminhar com você. Durante esse tempo, a fé foi sendo fortalecida de maneira silenciosa. A pessoa aprendeu a confiar em Deus, não apenas quando tudo estava bem, mas também quando as respostas demoravam a chegar. Esse processo cria uma relação mais profunda com Deus, baseada em confiança e perseverança. Além disso, a espera muitas vezes nos ensina lições que não aprenderíamos de outra forma. Ela nos ajuda a desenvolver paciência, maturidade espiritual e uma fé mais firme. Em vez de depender apenas das circunstâncias, o coração aprende a depender mais da presença de Deus. Essa transformação acontece de forma gradual, quase imperceptível no início, mas quando olhamos para trás, percebemos que aquele tempo não foi perdido. Muitas pessoas também descobrem que, durante o silêncio, Deus estava trabalhando em áreas internas da vida. Ele estava preparando o coração para algo maior, moldando pensamentos e fortalecendo a confiança nele. Aquilo que parecia apenas uma fase difícil se torna uma parte importante da jornada espiritual. E quando essa compreensão começa a surgir dentro do coração, uma nova esperança aparece, mostrando que o silêncio de Deus pode estar preparando algo muito maior do que imaginávamos. Existe uma verdade que pode trazer paz para o coração de quem está vivendo um tempo de silêncio espiritual. O silêncio de Deus não significa abandono, nem falta de cuidado. Mesmo quando não ouvimos respostas imediatas, Deus continua presente, acompanhando cada passo da nossa vida. Ele conhece nossas dores, nossas preocupações e tudo aquilo que carregamos dentro do coração. Nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. Por isso, mesmo quando o céu parece silencioso, podemos confiar que Ele continua trabalhando de maneira fiel. Muitas vezes, aquilo que parece apenas um tempo de espera está sendo usado por Deus para preparar algo maior. O Senhor pode estar alinhando circunstâncias, abrindo caminhos e cuidando de detalhes que ainda não conseguimos enxergar. Quando a resposta finalmente chega, muitas pessoas percebem que o tempo de espera também fez parte do plano de Deus. Aquela fase difícil acabou se transformando em crescimento, aprendizado e fortalecimento da fé. Assim, o que parecia apenas silêncio se revela como um momento de preparação para algo que Deus já estava organizando. Por isso, se você está passando por um momento em que parece que Deus está em silêncio, não desanime. Continue confiando, continue orando e mantenha sua fé firme no Senhor. Deus nunca abandona aqueles que colocam sua esperança nele, e no tempo certo, tudo começa a fazer sentido. Porque muitas vezes o silêncio de Deus não é o fim da história, mas o começo de algo muito maior que Ele está preparando para a sua vida. Se você quer começar hoje essa restauração, o link está no primeiro comentário fixado. Se essa reflexão falou com o seu coração hoje, eu quero deixar uma palavra de bênção para a sua vida. Que Deus fortaleça sua fé, renove sua esperança e traga paz para o seu coração neste momento. Mesmo que você esteja vivendo um tempo de silêncio, lembre-se de que Deus continua cuidando de você todos os dias. Que a presença do Senhor envolva sua casa, sua família e seus pensamentos. Que você sinta o amor de Deus trazendo calma para sua alma e direção para seus caminhos. E que a partir de hoje, sua fé fique ainda mais firme, sabendo que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Agora eu quero te convidar para fazer parte dessa missão de levar esperança para mais pessoas. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, já deixe o seu like aqui no vídeo. Também se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões que fortalecem a fé e aproximam o coração de Deus. E se quiser, escreva aqui nos comentários uma palavra ou um pedido de oração. Eu vou ficar muito feliz em ler sua mensagem. E tem mais uma coisa muito importante que você pode fazer agora. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja passando por um momento difícil ou que precise ouvir essa reflexão hoje. Às vezes,
Uma simples mensagem pode transformar o dia de alguém e trazer esperança para um coração cansado. Que Deus abençoe sua vida, sua família e todos os seus caminhos. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.